Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Policiais da 110ª Delegacia de Polícia prenderam um homem acusado de estupro. A vítima, a própria filha de apenas 10 anos de idade. Essa situação ocorreu na semana passada, mas só foi divulgada agora no site da corporação da Polícia Civil do Estado do Rio, que divulgou esse caso envolvendo uma adolescente de apenas 10 anos aqui de Teresópolis. Segundo essa informação divulgada através da assessoria de comunicação da instituição, essa menina, uma menina de 10 anos de idade, esteve na delegacia acompanhada da mãe. E elas afirmaram que o pai abusava sexualmente da criança antes dela dormir desde os 6 anos de idade. Há 4 anos, esta situação inaceitável estaria ocorrendo e o homem foi preso em flagrante. Foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia após um monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil e ficou acautelado aqui até ser transferido para a unidade prisional da Polinter no Rio de Janeiro. Logicamente, para não identificar a criança nem a situação, sequer o bairro foi informado pela polícia. Esse caso de estupro sempre preocupa quando a gente fala desse tipo de ocorrência e quando envolve uma criança, ainda mais. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, o ISP, somente entre janeiro e abril deste ano, foram 37 casos de estupro aqui em Teresópolis. No ano passado, no mesmo período, 19. Situação preocupante. E a gente vai tentar detalhar mais essa ocorrência, mais esse tipo de ocorrência, ouvindo aí a Polícia Civil, ouvindo a Secretaria da Mulher, porque ano passado o número já era assustador. 19 casos de estupro entre janeiro e abril do ano passado. Agora, mesmo período, 37 casos. E esse então, uma criança de 10 anos. Felizmente o acusado foi preso, já está atrás das grades. O homem acusado de atacar a própria filha desde os 6 anos de idade, até a menina completar agora 10 anos, quando finalmente teve coragem de relatar o caso à mãe e a história foi parar na delegacia. Também foi anotado na 110ª DP um caso de assalto na Rio Teresópolis, sendo vítimas pessoas que trabalham na produção rural, caminhoneiros que levavam carga para o Ceasa, no Rio de Janeiro. É um tipo de profissional que se arrisca diariamente, né? Os profissionais do volante. E dessa vez, segundo informado aí pela polícia, um motorista e seu ajudante estavam descendo para o Rio de Janeiro por volta das 11 da noite. Pararam em um posto de gasolina aqui no meio da serra para tomar um café, né, para seguir viagem para o Ceasa, quando foram abordados por homens que estavam em um veículo, um Siena de cor preta, armados, ordenando que eles parassem o veículo de carga. Olha só, olha que situação. As vítimas foram aí, um dos bandidos assumiu o caminhão, né? E levou aí, foi conduzindo e o carro fazendo essa escolta. E as vítimas só foram abandonadas em Niterói. E isso já com o dia amanhecendo. Foram sequestradas aqui na Serra de Teresópolis, 11 da noite. E liberadas somente com o dia amanhecendo, lá em Niterói. Assalto aqui na Rio Teresópolis. O caminhão tem seguro, segundo informado aí pelas vítimas. Mas a carga, né, a carga de legumes aí foi o prejuízo, né? R$ 25 mil de prejuízo aproximadamente. Em São José do Vale do Rio Preto, município que tem patrulhamento feito pelo nosso quartel, mais uma pessoa presa com arma de fogo. Saiu revólver e munições apresentadas aí pelo pessoal do 30º BPM, que recebeu essa informação, né? O pessoal lá do DPO recebeu a informação que havia uma briga de casal, uma confusão e disparos de arma de fogo. Lá no local encontraram a vítima denunciando seu ex-marido de 31 anos, que, segundo o apurado, não estaria aceitando o fim do relacionamento e teria ido até a casa dela com essa arma de fogo, fazendo ameaças, disparos para o alto, esse revólver calibre 32, que estava com 3 munições deflagradas, segundo apurou aí a polícia militar, né? Ele ainda tentou se desfazer quando percebeu, né, que a polícia militar o enquadraria, mas não conseguiu. Acabou preso, foi levado lá para a delegacia de São José e vai passar um período no xadrez, né? Lá da delegacia de São José, assim como ocorre aqui, né, a delegacia legal não tem mais xadrez, não tem mais carceragem, o preso fica apenas um período
e depois vai para presídio no Rio de Janeiro. Em outro município vizinho, Petrópolis, uma situação preocupante também, um caso de assalto, uma tentativa de assalto, aliás, a uma joalheria, terminou aí com troca de tiros e uma pessoa inocente baleada. Está aí flagrante registro, feito pelo pessoal do Diário de Petrópolis, que registrou essas imagens aí desse assalto, uma troca de tiros no centro da cidade amanhã desta terça-feira, 10 da manhã, perto do terminal centro aí da rodoviária. A PM foi acionada para o local onde havia um assalto em uma joalheria e a PM iniciou a perseguição, a busca aos elementos que, percebendo a chegada da Polícia Militar, iniciaram uma troca de tiros. Nesse enfrentamento, polícia e bandido, uma mulher foi ferida no braço e um dos tiros, você vê a imagem, acabou perfurando o para-brisa de um dos ônibus. Os assaltantes utilizavam pistolas 9mm. Essa história teve vários desdobramentos. Aí a polícia de Petrópolis fez buscas atrás desses elementos que teriam acessado o município vizinho pela Serra Velha, que liga ali Magé a Petrópolis. Mais um grave acidente de trânsito registrado na Avenida Alberto Torres, no bairro do Alto. Esse registro foi feito por um telespectador, divulgou nas redes sociais, mostrando essa colisão de uma Fiat Palio, uma colisão lateral, olha só como ficou o veículo. A gente não tem informação da dinâmica do acidente, de como ocorreu esse acidente, qual a dinâmica, se levou alguma fechada, se teve problema mecânico, mas pelo estado que ficou o carro, a gente percebe que ele não estava em uma velocidade muito baixa, para o veículo ter ficado nessas condições. O Corpo de Bombeiros foi acionado, atendeu aí as pessoas que estavam no carro, encaminhadas para o hospital. Esse local em questão aí, a Avenida Alberto Torres, bem perto da Curva do Sabão, nos últimos dias tem registrado vários acidentes de trânsito, esse aí o mais grave, Alguns moradores pedem até quebra-molas, mas a gente até vê que é um local difícil, Esse tipo de redutor não se aplica nesse local especificamente, mas a gente entende a necessidade de, por exemplo, de um radar, Esse e outros pontos da cidade, a instalação de radares de velocidade para evitar acidentes mais graves. E além disso, um prejuízo aí para o patrimônio público, não é só o poste, mas um poste danificado, mais uma lixeira. E hoje, moradores do bairro do Alto ficaram, inclusive, um período sem energia elétrica por conta da substituição desse poste aí, feito por equipe da Enel. No final da noite desta segunda-feira, a Prefeitura publicou um novo decreto, que na verdade é praticamente uma prorrogação do atual decreto já que tinha até o momento, com medidas aí que deveriam ser restritivas à Covid-19. A maior parte das ações que já vinham sendo aplicadas continuaram. A principal delas é a questão do rodízio de CPF. Muita gente questiona a funcionalidade dessa ação da Prefeitura nos dias de hoje, visto que nem todo mundo cobra, a maioria dos estabelecimentos nem cobra mais CPF, e a população, por outro lado, também não está cumprindo essas e outras medidas. Também continuaram lá naquele decreto tópicos que a gente vê que só está ali no papel, mas não funcionam. A proibição de espaços públicos como praças, áreas de lazer. Esse tópico vem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V há meses. Não sai dos decretos, ele continua lá e as praças continuam sendo utilizadas. Entre outras demandas ali. A mudança que houve nessa situação do decreto, a principal foi a flexibilização da questão do acesso de turistas aqui na cidade, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. Sobre a questão do rodízio, a gente reflete aqui a posição de alguns teresopolitanos. A gente pegou aqui uma publicação da Prefeitura sobre esse assunto e 99% das pessoas que comentaram essa publicação da Prefeitura sobre o rodízio questionam justamente o que a gente tem falado nos últimos dias. É uma ação que lá atrás até teve um efeito naquele primeiro momento, mas que no decorrer aí da pandemia acabou não se mostrando tão eficiente. Vamos mostrar só alguns depoimentos para vocês terem uma ideia do que pensa o teresopolitano sobre essa medida do governo Vinícius Clausen. Está aí, a página da Prefeitura fez essa publicação logo que saiu o decreto Corujão, só sai de madrugada. E está ali o Eduardo Lourenço reclama da barreira sanitária que não funciona. Aliás, há bastante tempo a gente fala sobre isso. Aqui embaixo, a Roseli Canto também fala da questão da barreira sanitária, que segundo a Prefeitura também vai continuar aí no decreto até o dia 7, que é a validade do próximo decreto, mas a gente tem até um comentário anterior aí que destaca essa questão, esse questionamento da manutenção
do CPF. Olha só que a Maria Aparecida Ferraro diz. A ideia teria sido boa no início, porém a falta de fiscalização, a gente fala disso sempre, e multa para o descumprimento, inclusive entre o povo nas ruas, juntamente com as alterações e afrouxamentos conforme interesses, foi tornando esse decreto, aí ela tem ali o posicionamento dela, né? Nem cabe falar aqui, fala mais importante da questão da finalidade, né? O questionamento da população é que se há algum tipo de lei, né, de medida restritiva, a prefeitura tem que fazer funcionar, porque colocar no papel para dizer que está fazendo a sua parte não adianta. A gente teve recentemente aqui um quadro altíssimo de contaminação pela Covid-19 aqui na cidade. Felizmente, a gente reduziu agora essa situação, porém, não podemos facilitar, né? Até porque, aliás, a gente também quer ver uma nota oficial da Prefeitura em relação ao número de leitos. A CPI da Câmara já apurou que continua saindo lá no boletim da Prefeitura que há 50 leitos de UTI, mas os hospitais informam 36. E onde estão os outros 14 leitos de UTI aqui da cidade? Isso também tem que ser explicado, né? E isso reflete diretamente nessa ação da população nesse momento de pandemia, né? Se não há leito, aí a população deve, ou pelo menos deveria, né? Muita gente não tem agido dessa maneira, com mais preocupação em relação à pandemia. Sobre a questão do acesso ao município, que eu estava falando agora há pouco, houve uma flexibilização na entrada de ônibus turísticos. Esse assunto teve debate por conta dessa imagem. Esse ônibus, essa imagem circulou às redes sociais no fim de semana, publicamos aqui nas nossas reportagens sobre o assunto. A cidade estava com um decreto que proibiu o acesso de turismo e, de repente, o Teresopolitano passa lá perto do Parque Nacional, tem um ônibus de turismo lotado de gente descendo no bairro do Alto. Aí cobramos um posicionamento da prefeitura. Falei aqui ontem no boletim. Se houver nota da prefeitura, balanço, posicionamento, a gente vai divulgar. A gente quer divulgar até para que você, Teresopolitano, fique bastante esclarecido em relação à situação. Se a gente não divulga é porque a prefeitura não informa. Aí hoje saiu a justificativa, né? Segundo, informado pela assessoria de comunicação, esse ônibus aí, esse ônibus turístico, ele teve acesso permitido pela Secretaria Municipal de Segurança devido a um pedido da Secretaria Municipal de Turismo, porque se trata de um ônibus específico. É um ônibus fretado pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo, CIET, e que estava aqui na cidade trazendo alunos, estudantes desse curso, para a prova final do curso de guia de turismo com especialização em atrativos naturais. E o que a gente tem de bom aqui em Teresópolis é atrativo natural, né? Então essa é a explicação da prefeitura, né? Foi uma liberação para esse curso de turismo, porém essa situação, né, acabou gerando, depois do decreto, na segunda noite saiu o decreto aí mantendo a maioria das restrições, aí hoje já saiu uma alteração em relação à flexibilização dos ônibus de turismo, permitindo que o turista visite a cidade, desde que faça um cadastro antecipado, que mostre aí também a questão de reserva nos hotéis ou um contrato com um guia local, flexibilizou a entrada do turismo. Essa é a verdade. Resumindo, houve essa flexibilização após essa discussão do tema. Então, o decreto mantém, só de ponto polêmico, o único que alguns estabelecimentos vêm praticando é a questão do rodízio CPF. Ainda em relação a respostas da prefeitura, mostrei aqui ontem uma reportagem feita pelo Cacau de ambulantes sendo abordados aí por agentes da Guarda Civil Municipal, que é na região central do município. Alguns questionando a ação da Guarda Civil e da prefeitura, reclamando dessa abordagem, e a gente buscou um posicionamento e hoje recebemos aí a nota da assessoria de comunicação. Tá aí a resposta nesta terça-feira, né, da reportagem publicada no dia anterior, e foi informado que, em relação a essa abordagem de vendedores aí, feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, segundo a Prefeitura, ela faz parte das ações de fiscalização não só da Guarda Civil, mas também em conjunto com a PM, para fiscalizar, em especial, os ambulantes de fora da cidade, que vêm trabalhar por aqui e precisam compreender a legislação municipal para essa atividade no município. Ainda segundo esse documento encaminhado pela Assessoria de Comunicação, nessa ação aí que a gente divulgou ontem, foram identificadas, inclusive, pessoas com passagens pela polícia e respondendo a processos judiciais. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública, essa ação registrou um total de 27 abordagens. Então está aí a justificativa, né, da Prefeitura, é uma ação rotineira, segundo ela, principalmente quando há uma grande alta
de pessoas de fora da cidade fazendo esse trabalho aqui de venda de ambulante em sinal, na calçada, na rua. Então está aí a explicação. É o que a gente fala sempre. Se a resposta vier, se vier a informação da prefeitura, a gente divulga. Inclusive, a gente está aguardando até agora o posicionamento em relação às denúncias de aglomerações, de casa de festa lotada, casa de show lotada no fim de semana. Essa, até agora, ninguém se posicionou. Falando em pandemia, a gente costuma também destacar aí bons atos, não só aqui de Teresópolis, mas também de municípios vizinhos. E Guapim-Mirim tem dado exemplo nesse sentido, mostrando que a pandemia ainda está aí, é preocupante, e também destacando casos aí onde as pessoas conseguiram vencer essa difícil batalha contra a Covid-19. A equipe aqui é show de bola, trata a gente bem, é bem recebido, entendeu? Fiquei 14 dias aqui, tô tendo alta hoje, mas foi muito bem recebido mesmo. Só tenho que agradecer mesmo. Todo o coração que vocês fizeram pela gente. Agradecer muito ao Hospital de Guapim-Mirim por ter recebido a gente com tanto carinho, tanta dedicação, e ele venceu o Covid, graças a Deus. Bom, nesse mais de um ano aí lutando, enfrentando a pandemia da Covid-19, além das questões ligadas diretamente à doença, a preocupação em ser contaminado, em passar por um parente, em perder um amigo, um familiar, todas essas questões de saúde, temos enfrentado também a preocupação financeira e todos os problemas atrelados a ela. E com isso, muitas pessoas têm buscado, a necessidade, vista a necessidade de buscar ajuda, nesse momento de cabeça cheia, de muita preocupação, de vários tipos de preocupação à mente. Então, alguns tipos de terapia têm sido mais procuradas, como, por exemplo, a terapia cognitiva. Conversamos com a terapeuta Charmaine Vilela, que fala sobre esse novo tipo de trabalho que ajuda a pessoa a encontrar a paz nesse momento frenético, caótico que a gente está vivendo. O Mindfulness, ele é uma terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que pra gente seria o mesmo que atenção plena. Hoje a gente vive num mundo completamente no piloto automático, fazendo tudo ao mesmo tempo, e a gente fica cada vez mais buscando por qualidade de vida. Ou uma hora a gente fica preso no passado, convivendo com culpa, remorso, ou preso no futuro, vivendo ansiosamente. Então a prática da terapia de Mindfulness é você trazer consciência e atenção para o agora. Ele é indicado para criança, jovem, adulto, idoso, gestante, todas as pessoas que estão trazendo por detrás sintomas de ansiedade, depressão, estresse, toque, todos esses sintomas que agora com a pandemia do coronavírus a gente vem tendo mais contato e nomeando com mais facilidade no nosso dia a dia. Além de falar sobre a importância de se colocar a cabeça em dia, em ordem para seguir em frente, a terapeuta destacou os passos, os procedimentos desse tipo de tratamento. Os benefícios da prática de Mindfulness, ele é justamente você ter uma vida com mais qualidade no presente, no momento agora, O alívio de estresse, o alívio dos sintomas que a gente costuma ver hoje em dia, tão afinco por meio da pandemia do coronavírus, a gente consegue identificar com mais facilidade. E eu até costumo falar que o Mindfulness, ele trabalha justamente a nomeação, Como, por exemplo,
está gripado, você começa a ter sintomas como dor no corpo, coriza no nariz, cansaço, depressão, ansiedade, estresse, toque e as outras síndromes também, você também tem esses sintomas. Mas são sintomas que a gente não foi educado a identificar. Então passa desapercebido e quando a gente vai ver, nosso corpo já está gritando, tudo nosso já está no extremo, né? A gente chama do funil da exaustão, a gente já não aguenta mais. E aí a gente tem que entrar para algo muito mais doloroso, muito mais adentro mesmo do que está trazendo esse problema. A prática das sessões de mindfulness, ela tem uma durabilidade de 8 semanas. Por quê? Obviamente é uma terapia comprovada cientificamente, que a gente tem colhido bastante resultado positivo, né? Porque ela mexe com o nosso sistema límbico, que é onde fica no nosso cérebro as emoções. Então a gente acaba ativando o reconhecimento dessas emoções, né? E aí, cada sessão ela é diferente. Ela trabalha experimentos, práticas, uma parte meditativa de exploração, de conhecimento do nosso corpo que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Ela é uma terapia também que, além de individual, ela pode ser em grupo, onde a gente leva para a empresa, escolas, onde a gente acaba trazendo um melhor convívio, né? Um convívio mais prazeroso, mais benéfico para todo o ambiente de trabalho. Bom, se você quiser saber mais sobre essa terapia, acesse a nossa página na rede social Instagram. Está lá uma publicação sobre esse tema e aí mais informações sobre a terapeuta Charmaine Vilela. Foi realizada nesta terça-feira mais uma etapa de entrega de cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Teresópolis. Dessa vez foram entregues 550 cestas. Essas cestas foram montadas em um projeto da Emater, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, Secretaria de Estado de Agricultura e, por último, a Prefeitura de Teresópolis. E que agora, essas cestas aí, né, que tem produtos aí da lavoura, produtos também perecíveis que foram adquiridos no comércio local, essas cestas estão sendo entregues para pessoas que estão cadastradas nos CRAs, nos Centros de Referência de Assistência Social, e também no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nessa etapa aí, né, 550 cestas básicas. A previsão é que mais 550 cestas serão entregues nos próximos dias aqui em Teresópolis. Vamos falar agora de emprego. Saiu mais uma relação com as vagas disponibilizadas pelo balcão do Cine no município. São 167 vagas, algumas para pessoas com experiência, outras sem. E a gente, como sempre cito aqui, não dá para falar todas, mas a gente dá um panorama para você ter uma ideia. Por exemplo, para pessoas com experiência, 3 vagas para atendente de loja, 8 vagas para ajudante de motorista, tem vaga para auxiliar de recursos humanos, auxiliar de eletricista, contador, cozinheiro geral, garçonete, garçom também, 2 vagas para garçom, motorista de caminhão, atenção você que é profissional do volante, 4 vagas para motorista de caminhão, 1 vaga para motofrentista, 1 vaga para operador de caixa, isso ali com experiência. E também tem, a prefeitura tem divulgado aí, oportunidades para pessoas que não ingressaram ainda no mercado de trabalho, sem experiência profissional. São essas vagas aí. Assistente comercial, 20 vagas, 5 vagas para auxiliar de cozinha, tem 3 vagas para auxiliar de produção e as outras funções são carregador de caminhão, faxineira, jardineiro, lavador de automóveis, pedreiro, mecânico de automóveis, passador de roupas, zelador, vendedor porta a porta. Essas são apenas algumas dessas vagas aí disponibilizadas esta semana pelo balcão do Cine. Lembrando que você pode acessar essas vagas e ter mais informações pelo site do Cine, lá dentro da página da Prefeitura, teresópolis.rj.gov.br, lá você vai achar o link para o portal do Cine, ou se você não tiver acesso à internet, se estiver com dificuldade aí, não consegue manusear a internet, ou conhece alguém que não tem esse acesso à internet, essa facilidade, ou não tem dinheiro para colocar um crédito no celular para ter internet, por exemplo, e está precisando trabalhar,
o balcão do Cine funciona no primeiro piso do Palácio Tereza Cristina. E o que é o Palácio Tereza Cristina? É a sede da prefeitura. Então, o balcão do Cine, primeiro piso, lá você tem acesso a essas vagas e também pode fazer um cadastro para que você também possa ser encaminhado se aparecer uma vaga onde você se enquadre. Na edição anterior do boletim, falamos aqui de um caso que teve bastante polêmica no fim de semana envolvendo um artista, estátua humana, o Prateado, que teria sido expulso lá da Feirarte, da Feirinha do Alto, após um suposto desentendimento com uma funcionária da Secretaria Municipal de Turismo. Ontem, demos aqui o posicionamento divulgado pela Prefeitura, a informação que foi passada à redação do jornal e da TV pela Prefeitura. Havia previsão que esse rapaz, o Mineiro Mota, viesse aqui ao programa do Hélio Carracena, mas ele não pôde comparecer. Mas também através das redes sociais, ele divulgou o seu posicionamento, o seu lado nessa história. Está a informação do Mineiro Mota, mais conhecido como Prateado, estátua humana que há anos trabalha aqui em Teresópolis. Segundo ele, só na feirinha são 8 anos de trabalho. Ele informa que essa história aí, essa confusão do fim de semana, teve 2 etapas. Primeiro, no sábado, ele estava se apresentando e teriam informado que ele teria que ir para o coreto. Mas ele reforça aqui, como o meu trabalho é uma arte de rua, não é possível fazer a apresentação longe do público. Inclusive no coreto poderia ser confundido com uma atração da prefeitura e não um artista autônomo que necessita dessa interação e contribuição com o público. Faz sentido, né? Se ele é uma estátua humana, ele coloca a sua caixinha ali para receber a doação ali, ele faz o movimento quando recebe ali a moeda. Se ele ficasse lá no coreto, como é que ele ia fazer o trabalho dele? Isso aí, a pessoa que tem que se envolver nessa história, era óbvio que ele não poderia ir para o coreto, né? Alguém vai subir lá no coreto para colocar a moeda, para o artista se movimentar? Não, o lugar dele é no chão. Porém, ele informa que houve essa orientação. Mas ele encerrou no sábado as atividades. No dia seguinte, conversou com o secretário e essa senhora e houve um acordo verbal que ele poderia se apresentar após as 13 horas nesse mesmo local aí, no chão, né, no meio das barracas, mesmo que tivesse ocorrendo alguma atração musical no coreto, já que o trabalho dele não interfere em nada, pode estar tocando ali rock and roll pesado, não interfere o trabalho do rapaz aí, do Mineiro Mota. Aí assim, diz ele, né, ele informa que começou essa apresentação e de repente apareceu um fiscal da Feirarte, a mando dessa mesma pessoa, pedindo que ele se retirasse. Ele disse que se assustou, pois estava dentro do combinado e inclusive os espectadores ficaram indignados com a situação. E essa mesma pessoa aí, ligada à Secretaria de Turismo, teria dito que ele necessitaria de buscar contato com a Secretaria de Cultura para fazer uma regularização e poder trabalhar. Ele disse que até acredita que houve um mal entendido nessa história aí, que vai buscar diálogo para atendimento, né? A nota anterior, divulgada pela Prefeitura, fala justamente nisso, que houve um mal entendido e que pede desculpas ao Prateado, né, o Mineiro Mota, e que, inclusive, iria procurá-lo pessoalmente para esclarecer melhor essa situação. Vamos agora ao Diário Comunidade, e o assunto agora é bem pertinho da gente, aqui no centro da cidade. A reclamação vem da nossa principal praça, a Praça da Matriz de Santa Teresa. Segundo frequentadores, esse coreto aí estaria sempre com um cheiro ruim, cheiro de urina. E, além disso, no entorno da praça, do coreto, olha só, a quantidade de lixo. Uma cidade que se diz turística, em nenhum momento pode deixar a região central do município dessa maneira. Lixo espalhado na principal praça do município, Praça da Matriz de Santa Teresa, esse volume de lixo espalhado ali na praça, na zona urbana do município, na região central do município. Então fica o alerta aí da Prefeitura, para pelo menos manter, né, a limpeza aí da praça, né, manutenção em dia, uma das praças mais bonitas e importantes do centro da cidade. O outro alerta vai para a Secretaria de Meio Ambiente. Moradores do bairro da Hermitage denunciam que o volume de esgoto naquele pequeno rio que atravessa o bairro da Hermitage, deságua no Paquequer, aumentou absurdamente após aí a construção lá do condomínio, lá da Fazenda Hermitage, para as vítimas da tragédia de 2011. Isso para mim é esgoto a céu. Foi enviado pelo colega Cacau, né? Foi cedido pelo colega Cacau, um telespectador aí falando, olha só, nem parece que é um curso d'água, né? Esgoto a céu aberto no bairro da Hermitage, esgoto a céu aberto, imagina o mau cheiro.
E segundo moradores, depois da construção daqueles 1.500 apartamentos na Hermitage, a situação piorou absurdamente. Ou seja, isso indica que o tal sistema de tratamento que tem na saída do condomínio não está funcionando de maneira adequada. Então o problema está aí bem visível, para quem quiser ver. Então já tem que se pensar no problema, né? Senão daqui a pouco, que cidade a gente vai ter, né? Rio não tem mais, é esgoto a céu aberto em toda a cidade. Então já fico alerta, ainda dá tempo de resolver. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A nossa imagem do dia é uma fotografia do Palacete Silva Araújo, que havia ali no alto, em frente à padaria Teresópolis, na Avenida Oliveira Botelho. E nessa imagem, que já é um presente para os olhos, né? Tão perfeita a fotografia guardada no fundo do Sumavelli do Promemória, aparece também o ex-vereador e presidente da Câmara, Ângelo Cuquejo. Ele estava recebendo alguns professores, ali bem pertinho dos anos 30, para ser instalado nesse palacete o ginásio Cipaúba, que funcionou ali a partir dos anos 30 até perto dos anos 40, quando o Cipaúba então se juntou ao ginásio Teresópolis e foram para o Teresa Cristina, isso entre 40 e 44 mais ou menos. É difícil encontrar esse povo aí que estudou com o professor Cipaúba. Mas o Palacete Silva Araújo é muito interessante pelo seu estilo de construção, né? Era uma construção bem clássica, muito elegante, né? E eram vários desses prédios em Teresópolis. O Silva Araújo é apenas um deles. O Silva Araújo, personagem da nossa história, é um farmacêutico do Rio de Janeiro que tinha influência muito grande em Teresópolis, era produtor rural, produzia aqui alguns elementos, né, que ele utilizava na sua farmácia no Rio, tinha agricultura nesse sentido, medicinal, e participou também bastante da política, foi candidato a prefeito, nunca foi vitorioso, mas teve a sua importância, né, era sempre ouvido, e era sempre uma referência para as pessoas importantes que vinham à cidade, pelo seu grau de relação que ele tinha com as pessoas mais abastadas do Rio de Janeiro. Foi um personagem muito importante para a história de Teresópolis entre os anos 20 e perto de 50, sempre participando de quase tudo ali, né? E o seu palacete, uma pena que não sobreviveu ao tempo, ele foi derrubado e surgiu no terreno onde estava o palacete o edifício Maragil, que é também do final dos anos 60, então tem bastante tempo isso já, mas a fotografia revelando assim o estilo do prédio com tanta precisão e é um presente para os olhos, né? E imaginar que existiram vários outros palacetes desse mesmo nível de arte em Teresópolis é muito bom para a gente ter uma ideia de como era a cidade cerca de 100 anos atrás. É isso, fotografia do dia, Palacete Silva Araújo, na Avenida Oliveira Botelho, no bairro do Alto. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para quem acessa a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!